Fala pessoal, sejam bem-vindos, atualizar vocês. Hoje foi um dia corrido aqui no Senado. Olha só, olha os dedos, olha os dedos, olha isso. Bom, deixa eu botar aqui, vamos, quando passar de 1000, eu já começo a falar. Espero que todo mundo esteja bem. Vamos explicar sobre a CPMI, que está tendo um boato aí que não vai ser lido. Eu vou esclarecer. Vou falar também sobre a questão do impeachment, como é que funciona o processo de impeachment. E também vou falar sobre as ações do PT contra mim. Tá? O PT já está entrando com algumas ações contra mim. Então, vamos lá. Eu vou estar explicando para vocês. Peraí. Bom, então uma boa noite a todos, tá? Vou esclarecer aqui. Eu fiz algumas anotações que eu fui acompanhando algumas mensagens que eu recebi ao longo do dia e fui colocando aqui para falar com vocês hoje à noite, tá? Então vamos transformar o regimento. Vou fazer uma tradução do regimento para vocês poderem entender e saber como é que funciona para a gente poder agir no momento certo, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, quando começar, eu mandei uma mensagem para o Rodrigo Pacheco. Ele está na China, né, com a comissão lá do presidente, e mandei uma mensagem para ele dizendo que eu tinha, que eu estou recebendo muitas mensagens das pessoas dizendo que ele não vai mais ler no dia 18, na próxima terça-feira. Bom, isso não procede, tá? Porque eu vi até que alguns YouTubers, alguns influenciadores estavam dizendo, que ouviu dizer que alguém próximo ao Pacheco disse que ele não vai ler e tal. Então isso até agora, nesse exato momento, não procede. Ainda permanece a leitura da CPMI na próxima terça-feira, dia 18. E aí, no dia anterior e no dia 18, nós precisamos fazer uma movimentação grande, tá? De apoio, de solicitação, de pedido para leitura e tudo mais. Apesar que vão estar todos os parlamentares que assinaram, vão estar lá no Congresso, atrás, no ouvido do senador Pacheco, para fazer a leitura. Bom, o que disseram também é o seguinte: o PT está muito em silêncio, então pode ser que eles estão articulando para convencer o presidente Rodrigo Pacheco a não fazer a leitura e tudo mais. Bom, realmente o PT está em silêncio nesse movimento para tirar as assinaturas. Mas, na minha leitura desse silêncio, é porque eles viram que ninguém saiu. Não adiantou oferecer os 60 milhões e não adiantou oferecer o segundo escalão, vagas, né, para o segundo escalão. Então, eles fracassaram nessa tentativa, né? Então, isso daí é um bom sinal, né? É um bom sinal, um excelente sinal. Aqui fica, então, meus parabéns e agradecimento aos deputados federais e senadores que mantiveram ali a assinatura, a palavra. Nós temos também uma gordura, vamos dizer assim. Nós temos um número maior de assinatura do que é necessário. Então, mesmo que tenha aí até terça-feira um ou outro que tirar a assinatura, não vai ter problema, porque nós temos a mais. Então, nós temos assinaturas a mais, tá? Então, vai ser inevitável essa leitura na terça-feira. Bom, como é que a gente pode avaliar a força do PT contra a CPMI?
durante a CPMI, quem que eles vão indicar para ser integrante da CPMI, que vão ser a oposição, e como é que vai ser a estratégia que eles vão usar. Eles costumam fazer muito barulho, vamos dizer assim, né? Eles gritam e fazem não sei o que e tal. Então é a maneira que eles têm de tumultuar, né? Eles tumultuam e aí alguns parlamentares acham, não, então vamos cancelar, igual foi hoje, hoje ou ontem, nem lembro, estou todo confuso, a sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino. Então é meio que já programado estrategicamente, num determinado momento, os parlamentares do PT e dos partidos que apoiam o PT começam a fazer aí um tumulto. Aí começa o tumulto, aí o ministro tem a justificativa de, não está dando para responder mais, então eu vou embora. Então tudo isso já é estratégia, é tática de encerrar ali a sabatina, tá? Não é nada do tipo, poxa vida e tal, que azar. Não, já é programado para isso, tá? Então, então nós temos que estar bem unidos, porque a onda está começando crescer, terça-feira está se aproximando e agora a pressão vai ficar ainda maior. Tá? Não estou tendo essas informações da possibilidade de retirada de assinatura, tá? Então isso não está acontecendo. Então uma coisa é a CPMI, a outra coisa é o processo de impeachment. Muita gente está dizendo, então se o Lula foi impeachmentado, vai ter que ter novas eleições, porque está com menos de 6 meses. Gente, é o que eu preciso explicar para vocês. São duas coisas distintas. Então, nós vamos iniciar o processo da CPMI. Esse processo da CPMI, ele tem uma força grande política, porque a imprensa vai estar toda hora comentando, vai estar filmando em tempo real. Vocês podem acompanhar pelo canal do Congresso. Então isso começa a mostrar para a sociedade brasileira as verdades dos fatos. Se houve prevaricação, se eles sabiam, quando souberam, o que eles fizeram. Então vai se tornar transparente, tudo vai ser colocado de forma transparente, e aí os brasileiros vão começar então a fazer a solicitação para que dê início ao impeachment. Então vamos seguir da seguinte forma: acabou a CPMI, podendo ser até 90 dias, são 3 meses em média. Acabou a CPMI, tem ali bastante fundamento de prevaricação ou qualquer outro tipo de crime, é enviado para a PGR. A PGR começa um processo jurídico contra a pessoa do presidente ou do ministro, né, dos que prevaricaram. Então a PGR vai avaliar as provas que nós vamos enviar e ela, vendo que tem fundamento, ela envia então para o STF. Isso é um processo na questão jurídica, tá? Na questão política é que vem então a CPMI. Então duas coisas vão caminhar paralelamente: o processo jurídico na PGR e no STF, e o processo político no Congresso do impeachment, fazendo a solicitação do impeachment. Quando der o movimento, por isso que é importantíssimo a participação de vocês acompanhando a CPMI e começando então as provas sendo apresentadas, começar a levantar a onda
do pedido de impeachment, né? Ou a prisão de quem quer que seja que ali cometeu algum ato criminoso do dia 8. Bom, então o processo político, que é o impeachment no Congresso, ele começa na Câmara dos Deputados. Então, basicamente, quem vai estar com o poder do impeachment, CPMI, nós já falamos. Agora estamos falando do impeachment. Acabou o CPMI, agora inicia-se o impeachment. Vai ser o Lira. O Lira vai ser o grande poderoso que vai acatar a solicitação de impeachment provocado pelos deputados federais. Até então não entra senadores. Então os deputados federais vão solicitar, em cima do que já foi levantado na CPMI, né, vamos dizer assim, a matéria-prima e as provas que tiveram fundamento durante a CPMI são usadas como justificativa para o impeachment, fora o processo jurídico, como eu disse, na PGR e no STF. Então, se o Lira acatar, botar em votação, os deputados, a maioria, votando favorável ao início do processo de impeachment, depois vai para o Senado, que também vai fazer o mesmo. Então, sai da Câmara dos Deputados com votação favorável. Vai para o Senado. O Senado, então, valida a decisão da Câmara dos Deputados da abertura do impeachment. Então, os senadores vão lá e votar favorável, né? Já veio da Câmara dos Deputados a votação favorável para o impeachment. Então, votou no Senado, começa, então, a abrir uma comissão mista, né? A gente abre uma instalação, uma comissão mista, que é deputados federais e senadores, que aí vai se formar quem vai presidir, quem vai ser o relator. Aí são a comissão semelhante à da CPMI. Pronto, montou a comissão que vai tratar sobre o impeachment, né? Aí também tem muita questão da força política. Vamos supor que durante a CPMI houve uma fartura de provas de prevaricação e tudo mais. Então, naturalmente, os partidos que hoje estão apoiando o presidente vão começar a pular fora, né? Não vão querer se afundar junto no barco que já está quase. Então, deu-se assim o início da comissão mista. Então vai ter deputados federais e senadores, vai ter ali o relator, vai ter ali o presidente e tudo mais. Sempre que é um presidente, se for o deputado, um relator vai ser um senador. Se o relator for um deputado, quem vai presidir vai ser um senador. Então sempre reveza, tá? Tem a chamada, porque a casa é bicameral. Então o impeachment ele tem um período de no máximo 180 dias para ele tramitar, finalizar o relatório, e aí o relatório sendo favorável e com provas de que há realmente cometimento de crime, isso independente do que está tramitando lá na PGR e no STF. Então, esse relatório vai para o Senado e nós, senadores, vamos então votar favorável ao pedido de impeachment. Aí no Senado valida o pedido de impeachment e aí o presidente é afastado, assume hoje, quem vai assumir vai ser o Alckmin, que é o vice, vai ser o Alckmin. Então não tem essa questão de invalidar as eleições e ter outras eleições, não, isso é boato, isso não vai acontecer. Então eu estou sendo bem franco e transparente com vocês. Isso não vai acontecer, tá? Então não vai ter outras eleições, só daqui a 4 anos. Então quem vai assumir a função de presidente da República vai ser o Alckmin. Bom, agora eu vou passar para vocês o que o PT está fazendo contra mim.
Eu, claro, estou encabeçando esse movimento da CPMI desde o início, desde o dia 9, o fato aconteceu dia 8, desde o dia 9 eu estou com essa bandeira levantando e já desde o dia 9 de janeiro dizendo quem são os corresponsáveis, né? Então, o PT, já vendo que não consegue mais tirar as assinaturas e os partidos que são hoje base aliada do governo também não convenceram seus parlamentares de tirar as assinaturas. Porque na Câmara dos Deputados, a cadeira de deputado pertence ao partido e não ao deputado. Já no Senado, a cadeira é do senador. Então eu posso mudar de partido a hora que eu quiser. Na Câmara dos Deputados, não. A cadeira pertence ao partido, né? Por isso que às vezes você votou num deputado federal, mas quando você foi ver, quem assumiu foi outro. Você falou, ué, né? Isso é meio complicado. Em outro momento eu posso explicar mais detalhadamente. Bom, então o que o PT está fazendo? Eu fiz uma postagem ontem do presidente Lula algemado no chão. E aí teve aí o Lindeberg Faria fez um vídeo dizendo que vai estar me denunciando para caçar o meu mandato. Bom, é quase o poste mijando no cachorro. Quem é ele para falar que vai caçar meu mandato, né? Lindeberg Faria, a gente não precisa dizer mais nada, só o nome dele já associa a tudo que vocês estão pensando e eu também. Bom, hoje na Comissão de Segurança Pública, o senador Fabiano Contarato, que é do meu estado, do Espírito Santo, fez uma fala dizendo que é um absurdo que eu quebrei o decoro parlamentar ao postar aquela imagem do presidente da República algemado e com uma bomba nos pés. Eu falei, com uma bomba? Na hora, eu cheguei na hora que ele estava falando, e aí depois eu fui ver a imagem e não tem nada de bomba, é a sola do coturno, né? Porque foi uma montagem, uma fotomontagem, e eu, como também repórter, eu tenho a liberdade de fazer também aí uma charge, qualquer coisa nesse sentido. Então, eu mandei uma mensagem para o grupo de senadores mostrando que essa técnica, hoje a gente chama de pacotinho, nos Estados Unidos é Little Packet, ela é hoje usada em vários países e evita a morte. Como aconteceu no caso nos Estados Unidos, que o policial pressionou a nuca e aí acabou ele perdendo a respiração, ele dizendo que estava com dificuldade de respirar e acabou morrendo. E aí eu pedi a palavra e expliquei. Olha, a técnica que está na foto é uma técnica até elogiada pelos direitos humanos, porque não precisa o policial bater, chutar, pressionar a nuca, deixar sem respirar, não tem nada disso. E não tem bomba nenhuma. O que tem é uma sola de um sapato, de um coturno. E aí eu falei pro Contarato, poxa, Contarato, me admira você, que é um delegado, era delegado de polícia, aposentado, não saber diferenciar uma sola de um coturno de uma bomba, né? Faria sentido nenhum botar uma bomba ali, enfim. Então, o PT entrou com um pedido de cassação do meu mandato. Entrou com um pedido na PGR. Se a PGR vê que tem fundamento, vai ser enviado para o STF. Provavelmente, quem vai ser o relator é Alexandre de Moraes. Bom, então o ataque começou. Então eles já deram essa entrada aí na cassação do meu mandato. Eu já estou juntando documentos e tudo mais. E hoje essa tal liberdade que o cargo nos dá, né, de falar, de agir e tal, hoje isso é muito questionável,
né? Eu até postei um vídeo até do Flávio Bolsonaro dizendo da subjetividade, o que é liberdade, né, que o parlamentar tem para falar, o que não é, né? O Flávio fez uma defesa excepcional. A gente até postou. Então, nós temos esse cenário, ou seja, o PT já está tentando tirar meu mandato, já está querendo me derrubar. E isso mostra para mim um desespero, mostra que a tentativa deles de tirar a assinatura também não deu certo. Então eles foram futucar e falaram, opa, vamos pegar essa foto aqui para a gente poder usar aí como uma matéria-prima para poder derrubar o senador Marcos Duval. Então, gente, a única coisa que ainda me entristece é o fato de eu estar sozinho, né? Apesar que tem uns deputados federais tops aí, assim, de cabeça, nós temos aí Marcelo Gayer, Gayer, nós temos o Nicolas, nós temos o Marcel, o nome dele, o sobrenome dele é todo complicado, não sei se ele é alemão, fantástico, acho que o partido dele é o partido do Novo, deputado federal, o cara é altíssimo nível, fantástico, o cara, deixa eu ver o que mais, nós temos o Eduardo Bolsonaro, nós temos outros deputados federais, enfim, que estão já fazendo movimentos a favor da CPMI. Aqui no Senado tá todo mundo meio que, vamos ver o que isso vai dar, né? Vamos ver o que isso vai dar. Gustavo Gatter, isso mesmo. Gayer, Gustavo Gayer. Fantástico, cara alto nível, tá? Um cara de confiança, um cara que fala... Não, o outro é o Marcel Van Hazen. A minha esposa tá gritando lá. Van Hazen. Pô, Marcel, desculpa aí ter esquecido o teu nome, tá? É porque teu sobrenome, não sei se é alemão. Marcel Van Hatten. E o Nicolas e o Gustavo Gayer. Nós temos também o Gilvan, que é policial federal, que também hoje está como deputado federal, ele é do meu estado. Enfim, então na Câmara dos Deputados nós temos bons, vou botar assim, ativistas para essa CPMI, isso é ótimo, tá? Então é isso, gente, tá? Então é separar o que é o processo da CPMI e o que é o processo do impeachment, tá? Todo mundo achando que é uma coisa só, e não é, tá? Eu acredito que até o final do ano nós tenhamos já finalizados os dois, tanto a CPMI como o impeachment. E isso vai enfraquecendo o governo. Então, assim, a rota começa a ser outra, tá? A rota começa a mudar, o país começa a mudar. Não é bom, de fato, a CPMI, porque países que querem investir no Brasil vão esperar acontecer para começar a vir recursos. Aí eu também agora peço aos capixabas para decidir se me querem continuar a ser o ponta da lança da CPMI ou recuar, porque ser ponta da lança da CPMI, o meu rendimento como senador da República, exemplo, mandar recursos para o Estado, ter vários projetos de leis aprovados, isso vai ser quase impossível, porque o sistema vai trabalhar para que eu morra politicamente. Então aí fica aí a cargo dos capixabas que me elegeram para decidir, não, senador, então queremos você na ponta da lança da CPMI. Ok, vamos em frente. Não, senador, recua e bota outro e você ajuda aqui com projeto de lei e com orçamento. Apesar de que alguns orçamentos são impositivos, vamos dizer assim. É obrigatório o governo direcionar para o meu estado, independente se eu sou aliado dele ou não. Então, não vai ter esse prejuízo, tá? Mas aqui fica aqui
eu coloco na mão dos capixabas. E aí, se a maioria aqui também não for capixaba, aí eu peço para que vocês façam contato com os capixabas para eles decidirem, porque aí o meu mandato não é meu, né? É deles, né? Eu estou aqui representando primeiro os capixabas e, lógico, vocês brasileiros, né? Porque, como senador da República, né? Então é isso. Deixa eu ver algumas perguntas. Eles vão enrolar para dar tempo do vice assumir. Queremos... obrigado. Você que... aqui está a maioria falando para eu continuar na CPMI. Bom, eu estou lutando também para ser o relator, porque todos os documentos que eu já tenho como prova estão no cofre, e só eu que tive acesso. Então, seria mais rápido, porque a CPMI pode vir a terminar mais cedo, para a gente iniciar mais rápido o pedido de impeachment. Tá? Então, eu vi até o vídeo do Gaia dizendo da possibilidade de não ter a CPMI, que estão dizendo que o Pacheco vai enganar, que falou para não sei quem, que não vai ler. Bom, como eu estou falando aqui, como eu falei no início, eu fiz contato com o Pacheco e mantém a leitura do dia 18. Então é um boato que circulou que eu fui conferir na fonte se era verdade ou não. Então mantenha-se a leitura, isso confirmado pelo presidente Pacheco, a leitura da CPMI para o dia 18. Tá? Então isso também a própria oposição, pode ser do PT, dos partidos aliados, dos partidos que têm os seus ministérios, que começam a jogar informações para fazer com que o brasileiro desista de cobrar a CPMI. Então vocês têm que ter cuidado, que agora o jogo vai para um jogo sujo, um jogo de tudo ou nada. Então não compartilhe nada que seja algo contra a CPMI, porque vai ter robô mandando mensagem, diz isso de CPMI, isso não vai dar em nada, hashtag pizza e blá 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 blá, para poder fazer com que os brasileiros desanimem de pressionar seus parlamentares. Isso é uma estratégia que eles vão fazer. Então eu já estou passando aqui para vocês, para que vocês não caiam nisso, tá? Se vocês sentirem que o movimento está enfraquecendo os brasileiros para manter a CPMI, bora levantar o astral e seguir em frente, tá? Eu estou colocando aqui o meu mandato em risco. Eu posso perder o meu mandato e posso ser preso, porque eu estou sozinho contra o sistema, tá? E assim como está o ministro, ex-ministro da Justiça, já está preso há 3 meses. Eu soube que ele emagreceu mais de 15 quilos, está em depressão, não vê as filhas já tem quase 4 meses. Então, assim, tem coisas que estão sendo cruéis e já passou do que é legal. Prisão preventiva, né? Então, assim, já passou do exagero. A gente precisa iniciar logo a CPMI para investigar tudo e todos, tá? Inclusive ministros. Então a CPMI vai ser esse vai entrar para a história. Vocês podem anotar que essa CPMI vai entrar para a história, tá? Então, eu soube também que a esposa está com câncer. Eu estaria retornando para o estado hoje, transferir minha passagem para amanhã, para ver se eu consigo ir lá visitar o ex-ministro, para conferir se é verdade, se realmente ele está nessa situação, né? E o que a gente pode fazer. O que nós não podemos fazer é desanimar e achar que a CPMI não vai acontecer. Nós precisamos manter a chama acesa da CPMI. Aí assim, mas não adianta, só tem político que não presta. Não, se tiver político que não presta, a CPMI vai limpar, vai separar o joio do trigo,
tá? E vocês, brasileiros, vão ter acesso a tudo, a todos os documentos, o que foi verdade, o que foi mentira, enfim, tá? Vai estar... Então, daqui até terça-feira, dia 18, nós vamos sofrer ataques atrás de ataques, tá? Então, assim, sangue nos olhos. Eu até falo aqui, ó, para quem é do PT, alguém que é do Congresso Nacional e é integrante do PT, que está aqui me escutando, ou que vai escutar mais à frente, dizer para vocês o seguinte: para mim, quanto mais eu apanho, mais vem o sangue nos olhos. Quanto mais vocês dão porrada, mais vontade que eu tenho de ir para cima. Então eu funciono o inverso. Então, se vocês começarem como vocês estão entrando hoje, entraram aí com esse pedido de eu perder o meu mandato, tá me dando mais força. Que nem que no pior das hipóteses eu inicie a CPMI e ela segue, sem mim ou não. Mas ela vai seguir. Essa CPMI, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Escute isso daí. Não precisam ficar preocupados. Ah, mas não aconteceu dia 18 porque o Rodrigo Pacheco, o voo quebrou e caiu, ele está perdido na floresta Amazônia e blá blá blá. Vai acontecer, tá? O Lira assume, o Lira está contra o governo, isso é excelente, temos que entender essa questão agora, que a briga vai ser suja e a gente não pode cair no achismo e no ouvir dizer. Sobre os documentos, só podem ser, tá aqui, os documentos só podem ser entregues na CPMI. Bom, depende do documento. Os documentos que estão na categoria sigilo, né, sigilosos, o relatório da BIM é um deles. Nós colocamos na CPMI, que tem essa força, colocamos em pauta para derrubar o sigilo do documento. É feita a votação, vocês vão pressionar para que vote favorável, que eu preciso de vocês. E aí, nessa pressão, votou favorável para derrubada do sigilo do documento, aí eu pego, tiro do envelope e começo a ler para o Brasil o relatório. Ao ler para o Brasil o relatório, eu bato uma aposta com vocês que vocês vão ficar chocados. Chocados. Então, assim, aprovou, caiu o sigilo, pronto. Eu tiro do envelope e vou ler para o país. E aí é o governo ladeira abaixo, tá? Então, só pela questão do sigilo. Nós queremos quebrar o sigilo do e-mail do presidente. É feita a votação para quebra do sigilo. Nós queremos a quebra do sigilo da conta de fulano que financiou não sei o quem. É tudo botado em votação, mas tudo transparente, sendo filmado em tempo real. Então, a participação de vocês é fundamental. É como se nós estivéssemos ocupando 50% da força e vocês os outros 50%. Para não dizer vocês com 60%, 70% e a gente com o restante. A gente na parte burocrática e vocês no desejo de um país melhor. Porque aquele presidente, aquele candidato a presidente que disse que ia ser tudo muito bonito e chega de radicalismo e amor, acabou ódio, mais livros e tal, ele não existiu. Desde o dia 1º de janeiro, aquele candidato a presidente não existiu mais, acabou, sumiu. Nós temos outro aqui agora, que é vingativo, querendo destruir a direita, deixou acontecer o fato do dia 8 de janeiro, tá? Nós vamos comprovar isso. A rota do avião dele, ele poderia ter pego o avião presidencial que estava de pronto emprego
duraria 1 hora e alguma coisa para estar em Brasília, já poderia ter montado o gabinete de crise, já poderia ter acionado as polícias, enfim, tinha tanta coisa que poderia ter sido feita que não foi feito. Coisas técnicas da área de segurança pública que eu vou colocar publicamente o que é o processo e por que não fizeram o processo, tá? Então isso vai ficar super claro para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Brasil acima de tudo, né? Deus acima de todos. Sangue nos olhos para os petistas. Não tem problema vocês entrarem pedindo a cassação do meu mandato. Tá na mão de Deus, Deus que me colocou aqui. E se for para sair, vai ser pelo desejo dele, não do de vocês. Isso eu posso garantir a vocês, tá? E como foi o desejo dele de eu estar aqui, porque eu entrei de forma totalmente atípica, sem recursos, sem histórico político, sem nada, ele tem me ajudado bastante nessa caminhada aqui dentro, tá bom? Então é isso, e aí a gente vai dar o início. E eu vou lutar bastante para ser o relator. Eu peço ajuda de vocês para pressionar os deputados e senadores dos estados de vocês.